Vamos agora com o quadro Direitos e Deveres do Cidadão. A participação hoje do advogado Gil Trazinasso. Ele vai falar sobre a lei da laqueadura. Você sabe como é que funciona? Você confere agora os direitos e deveres. Bom dia, meu amigo Conrado, bom dia aos ouvintes da Aliado Sertão. Uma alegria poder estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a Lei 14.443, que versa sobre a questão dos direitos reprodutivos e sexuais, e que teve um grande impacto, principalmente na questão dos direitos reprodutivos e sexuais de mulheres. Apesar de versar também sobre a questão dos direitos reprodutivos e sexuais dos homens, o grande impacto mesmo foi na questão dos direitos reprodutivos e sexuais de mulheres, por uma série de questões históricas e morais que limitavam essas questões em relação à questão das mulheres. O grande impacto mesmo foi na questão dos direitos das mulheres. Entre as grandes inovações que essa lei ela trouxe para a vida prática das mulheres e dos homens também, a principal delas, sem sombra de dúvida, foi a questão do consentimento. Antes da implantação dessa lei, para que a mulher pudesse fazer a laqueadura, era necessário que houvesse o consentimento do seu companheiro, do seu esposo ou do seu marido. Agora, com a nova legislação, não existe mais essa necessidade, tanto no caso do homem quanto da mulher. No caso da mulher, para que se faça o procedimento de laqueadura, ela não necessita mais da autorização prévia do seu companheiro. No caso do homem, para fazer o procedimento de vasectomia, também não é mais necessário a autorização da sua companheira. Então, isso é algo que, de fato, do ponto de vista prático, é um grande avanço. Outra modificação interessante é em relação à questão da idade mínima. Com a legislação anterior, o procedimento só poderia ser realizado em mulheres a partir dos 25 anos que já tivessem 2 filhos ou mais. Com a nova legislação, houve também essa alteração. Então, mulheres com 21 anos já podem optar pela realização desse procedimento. Algo bastante interessante também de se destacar, que antes não era permitido com a legislação anterior, era em relação à questão desse procedimento logo após o parto, que era algo que não fazia muito sentido do ponto de vista lógico. Não era autorizado a realização da laqueadura após o parto, o que não fazia o menor sentido, certo? Com essa nova legislação, agora já é possível. Após o parto, a mulher pode optar de imediato pela laqueadura de trompas, desde que ela tenha avisado previamente, com 60 dias, que ela tem o desejo de fazer esse procedimento. Na prática, isso já acontecia para pessoas que faziam esse procedimento de forma particular, mas do ponto de vista legal ainda não era possível. Agora, a gente tem essa autorização expressa pela própria legislação. Então, tem esses avanços aí que são bastante interessantes, que para a vida das mulheres, de fato, representa algo que não se alterou e continua exatamente como na legislação anterior, é a questão de que seja devidamente documentado e escrito, certo? Na legislação anterior já existia essa previsão e continua com a legislação atual. Para que esses procedimentos eles sejam efetivamente realizados, é necessário a manifestação de vontade por escrito. Algo interessante também, que merece destaque em relação a essa legislação, é que antes do procedimento, antes dessa manifestação de vontade, uma equipe médica especializada e preparada tem uma conversa, tanto com o homem quanto com a mulher, em que são explorados a questão do que é negativo e do que é positivo dentre esses procedimentos, seja da laqueadura ou da vasectomia, e a partir daí é feita a escolha pelo procedimento. Então, são apresentados outros métodos contraceptivos e depois de serem apresentados os prós e os contras, é que de fato existe a opção por esses procedimentos. No caso da laqueadura, por exemplo, é um método que
quase que não é mais reversível depois de ser realizado. Então é algo que é muito extremo, então é muito necessária essa conversa com a mulher, certo? Porque depois quase que não existe mais a possibilidade de se reverter esse procedimento. Então ter essa equipe para de fato demonstrar os prós e os contras desse procedimento é muito interessante. Mas, sem sombra de dúvida, essa lei ela representa um grande avanço, principalmente em relação à questão da autonomia da mulher em relação à questão do seu próprio corpo, representa um grande avanço na questão principalmente do planejamento familiar. A gente sabe os problemas da questão do planejamento familiar no Brasil, então é algo que de fato deve ser louvado, essa nova legislação. Então a gente de fato só tem elogios para fazer essa nova lei. Claro que um ou outro dispositivo pode sim ser questionado, mas no geral é uma lei bastante interessante que merece os nossos elogios e de fato vai trazer mudanças muito significativas para a nossa população de modo geral. Bom, essas são as principais alterações na legislação anterior, essas são as principais mudanças nessa temática e, enfim, agradecer novamente a oportunidade, o espaço e em breve espero estar aí com vocês, Conrado. Um grande abraço.